Boa tarde, companheiras e companheiros. Meu nome é Oscar Jara. Sou presidente do Conselho de Educação Popular de América Latina e o Caribe, o CEAL, e diretor do Centro de Estudos e Publicações Alforja, aqui na Costa Rica. Sou um educador popular e desde Costa Rica quero enviar um grande abraço e um agradecimento ao companheiro Albert Costa, que tem me convidado a participar essa 23ª Semana Pedagógica que vocês estão desenvolvendo nesses dias. Eu quero, nesse momento, ratificar a importância dessa reflexão para nós, educadoras e educadores, da presença de Paulo Freire, que estamos ainda comemorando o centenário de seu nascimento, porque Paulo Freire precisamente significa a grande possibilidade para enfrentar, nesses tempos de negacionismo, de autoritarismo, de antidemocracia e de ódio, a possibilidade de construir com nosso trabalho educativo as condições que possibilitem que a esperança seja possível. Então, se vocês me permitem, estou tentando falar em portunhol, peço licença por isso, vou apresentar umas diapositivas para fazer mais clara essa mensagem que quero enviar para vocês. Por isso, eu titulei esta fala com vocês como uma fala sobre Freire 100 anos, a esperança em tempos de ódio e o papel que tem a educação, especialmente uma educação popular, comprometida, transformadora nesses tempos. São tempos históricos que nos geram muitos desafios e a gente tem que ter as possibilidades de afrontar esses desafios com decisão, com vontade. Então, quais são algumas contribuições da vida e a obra de Paulo Freire para nós, as educadoras e os educadores? E falo da vida e da obra porque não podemos separar a obra de Paulo Freire, seu pensamento, suas ideias, seus escritos, que às vezes parecem como que tivessem uma vida própria, isolada, daquele que ele viveu no Recife, no Jaboatão, depois no exílio, no Chile, Estados Unidos, na Suíça, seu vínculo com os países africanos. E nessa vida, esse vínculo com os educadores e educadoras do mundo, Paulo Freire foi construindo uma reflexão crítica desde muito jovem, que possibilitou que agora ele tenha tantas contribuições para nos dar nesse momento da história. E por quê? A primeira ideia, acho que é de que Paulo Freire, que muitas vezes se pensa que criou só um método de alfabetização, ou um método de pesquisa, um método de educação, na verdade, esses métodos são só uma expressão de sua filosofia educativa. Paulo Freire contribui com uma filosofia que significa que tem um paradigma epistemológico de construção de conhecimento, que tem um alicerce ético, político, pedagógico e estético de transformação. Então, eu acho que é muito importante que, quando olhamos os textos, a vida, as reflexões de Paulo Freire, temos presente que formam parte de um conjunto de elementos de uma filosofia que, por isso, explica que desde tantas disciplinas, desde tantos ângulos, enfoques, tenha tanto interesse nesse momento do centenário pelo pensamento de Paulo Freire, porque ele contribui não apenas com a alfabetização, não apenas com um método pedagógico, mas com toda uma filosofia educativa. Então, nesse momento da história, temos que ser conscientes da importância dessa filosofia. Essa filosofia sustenta a educação como uma educação libertadora e transformadora. O que quer dizer? Que por um lado, nos permite libertar todos aqueles elementos que estão nos oprimindo, nos estão limitando, estão nos impossibilitando de ser, mas também liberar nossas condições, nossas capacidades, nossas possibilidades humanas. Nesse sentido, uma perspectiva de uma pedagogia libertadora, com esses dois aspectos, que significa uma concepção de educação. Uma concepção de educação não apenas para a alfabetização, não apenas para pessoas jovens adultas, não apenas para a educação não formal. É uma concepção de educação para todos os níveis, todas as modalidades,
E por isso é que Paulo Freire, nos seus escritos, dessa filosofia educativa, falava de uma pedagogia do oprimido, não de uma pedagogia do oprimido, não uma pedagogia para o oprimido, uma pedagogia desde a realidade, as esperanças, as expectativas, as possibilidades de mudança que têm as pessoas oprimidas. E por ele, 20 anos depois de escrever Pedagogia do Oprimido, ele escreve Pedagogia da Esperança como uma reflexão crítica de tudo o que tem acontecido entre 1970 e 1990, quando escreveu Pedagogia da Esperança. Já ele é retornado no Brasil a partir de todo esse intenso aprendizagem que ele tem tido ao longo de sua vida. E depois, nesses diálogos intensos com os educadores e educadoras da rede municipal em São Paulo, com educadores e educadoras de todos os lugares do mundo, ele escreve Pedagogia da Autonomia. Esses 27 pequenos capítulos na Pedagogia da Autonomia que nos dão 27 desafios para nós, educadoras e educadoras, de o que significa ensinar. Também ele teve uma contribuição importante nesse diálogo com Antônio Faúndes, um educador chileno, quando escreveram juntos Pedagogia da Pergunta, onde ele vai entrar em alguns elementos fundamentais de como o educador, a educadora, deve estimular uma curiosidade insatisfeita permanentemente para construir uma curiosidade epistemológica que nos permita nos perguntar, nos questionar, nos problematizar sobre aquilo que estamos vivendo. Por isso, na pedagogia freiriana, significa sempre uma problematização e não simplesmente uma aceitação de aquilo que está acontecendo. Muito importante, quando Nita Freire, sua viúva, ela pegou alguns outros textos e falas e pudo publicar Pedagogia da Tolerância, com um sentido muito importante, porque a tolerância tem também os seus limites. E Paulo Freire dizia que a tolerância significa unir aos diferentes para enfrentar os antagônicos. Nesse momento, devemos ter uma pedagogia da tolerância, mas devemos unir todas as forças democráticas, todas as forças que não são autoritárias, para enfrentar precisamente essas forças antagônicas, essa força que vem do ódio, do negacionismo, da exclusão. E, finalmente, Paulo Freire morre em 1997, quando ele está escrevendo cartas pedagógicas que foram recolhidas com o título Pedagogia da Indignação. E nesse texto, Paulo Freire estava recolhendo precisamente sua indignação diante aquilo que estava acontecendo com o neoliberalismo, as políticas neoliberais, as políticas de privatização e as políticas do ódio. E ele reclama ante esse assassinato que tinham feito nos jovens contra os jovens indígenas com muita indignação, porque a indignação faz parte da construção da dignidade. Não temos possibilidade de construir uma vida digna se a gente não se indigna diante daquelas coisas que nos impedem ser. Paulo Freire também falou muito sobre o compromisso, seu próprio compromisso, e Nita Freire recolheu alguns textos de seu percurso por toda a América Latina e outros países, e titulou Pedagogia do Compromisso, a essas falas, esses encontros que tive com educadoras e educadores. Eu tive o grande privilégio de conhecer a Paulo Freire em 1983, na fundação do CEAL, na Nicarágua, sandinista nesse momento. E nesse momento, Paulo Freire estava colocando-se como uma postura crítica em função da criação de laços, de vínculos com os processos que estávamos construindo os educadores e educadoras populares em toda a América Latina e o Caribe. E depois eu me encontrei com Paulo Freire em outros momentos, quando ele era secretário de Educação em São Paulo, no Instituto Cajamar, como uma proposta também de formação política pedagógica, e ele sempre falava desse vínculo estreito com as pessoas que dentro da América Latina lutam, brigam, estão construindo desde seu trabalho cotidiano uma proposta de compromisso. Não pode ser possível construir algo novo para o futuro se a gente não se compromete agora no presente. Então, dessa filosofia, desse paradigma epistemológico, ético, político, pedagógico, estético de transformação, que vai alimentando uma proposta de educação libertadora e transformadora, e que significa também nosso compromisso desde o cotidiano com a vida e com uma aposta
por la construção de um mundo melhor para todas as pessoas, é que por isso temos que ter uma concepção de educação que não está baseada principalmente no ensino, mas está baseada na aprendizagem. Quer dizer que, às vezes, os educadores estamos mais preocupados, o que vou ensinar, como vou ensinar, que tecnologia vou utilizar para ensinar, aquilo que eu vou transmitir. E Paulo Freire nos diz, na Pedagogia da Autonomia, capítulo 2º, ensinar não é transferir conhecimento, sino criar condições para a sua construção ou sua produção. Criar essas possibilidades de produção de conhecimento significa criar capacidades de aprendizagem. Então, acho que temos que nos perguntar criticamente, a gente está pensando sempre em transmitir uma mensagem, em transferir conhecimentos já prontos, ou estamos tentando de construir capacidades de refletir, capacidade de pensar com um pensamento próprio, com um pensamento crítico? E Paulo Freire deu uma viravolta a essa ideia de que a educação é um jeito de transmitir vertical, unilateral, centrado no ensino, e coloca dizendo que o ensino faz parte de um processo maior, que é a aprendizagem. E essa aprendizagem significa que para nós, educadores e educadoras, temos que ter nossa disposição de aprendizagem. Se o educador não vai ao ato educativo com uma disposição para aprender, porque pensa que já sabemos tudo, então não vamos gerar aprendizagem. Temos que ser também aprendizes. E por isso, dentro das universidades, a partir da experiência que ele tive na Secretaria de Extensão Cultural, que ele fundou no ano 1962 na Universidade de Recife, que foi a primeira experiência de extensão universitária no Brasil, experiência efetiva. Se falava de extensão universitária, mas a primeira experiência foi criada por Paulo Freire na Secretaria de Extensão Cultural no Recife. E depois, em todo o seu trabalho na Secretaria de Educação de São Paulo, na PUC, na Unicamp, ele foi desenvolvendo sempre esta ideia de que tem uma integralidade entre ensino, pesquisa e extensão como três partes de um mesmo processo de formação. E acreditar muito na importância do movimento estudantil. O vínculo entre as universidades e os movimentos sociais é como um elemento fundamental. Desde o início, ele colocou esse vínculo com os movimentos como um elemento essencial para o que fazer universitário. E, finalmente, Paulo Freire fez sempre um processo que ele diz que nós, educadoras, educadores, devemos estar em permanente formação. Uma formação permanente que significa refletir criticamente sobre a nossa própria prática. A nossa própria prática educativa é uma fonte de aprendizagem e, por isso, temos que sistematizar essas experiências, refletir criticamente, refletir e construir teoricamente a partir dos processos que estamos nos encontrando na vida cotidiana. Nossa vida cotidiana como educadores e educadoras é uma enorme, rica fonte de aprendizagem. Mas se a gente passa pelas aulas, passa pelas atividades educativas, já simplesmente repetindo aquilo que já fez antes, não vamos aprender, não vamos refletir criticamente e vamos estar caindo na rotina e, pelo tanto, não vamos ter a possibilidade de construir o novo. Por isso, a última ideia que queria compartilhar com vocês é que essa convicção de Paulo Freire da sua substantividade democrática em todo, no vínculo entre as pessoas, o vínculo entre os educadores, o vínculo entre educador e educando, o vínculo entre as pessoas da comunidade, o vínculo com o nosso país, com o nosso mundo, essa perspectiva democrática e democratizadora que está centrada em uma convicção de humildade, mas também de problematização, porque estamos procurando transformar, estamos procurando ser mais, estamos procurando condições de vida melhores e, por isso, procuramos também uma coerência entre nossa teoria e nossa prática, entre aquilo que queremos lograr e aquilo que estamos fazendo agora. E por isso que nessa filosofia de Paulo Freire, ele diz que os seres humanos somos inacabados, mas somos também conscientes do inacabamento. E por isso, essa consciência nos permite estar permanentemente construindo o futuro. Somos sujeitos da história. Por isso, amigas que estão nesse seminário pedagógico, um grande abraço solidário,
com essa mensagem da vida de Paulo Freire, com seu pensamento, e na campanha latino-americana e caribenha em defesa do legado de Paulo Freire, utilizamos esse lema, que para Paulo Freire a história não está predeterminada. Mesmo nos tempos mais escuros na ditadura, nos tempos do desarraigamento, que ele teve que ir embora, foram tempos ricos para ele, porque foi um exílio produtivo que lhe permitiu a ele sistematizar seu pensamento e produzir obras como Extensão à Comunicação, Pedagogia do Oprimido, Cartas à Guiné-Bissau, Pedagogia da Autonomia, aquelas obras que talvez, sem esse desarraigamento, não tivesse tido essa possibilidade de encontro com o mundo mais amplo que aquele que ele estava vivendo nesse momento, e essas possibilidades ele refletiu permanentemente. Então, a história, companheiras e companheiros, a história que estamos vivendo agora não está predeterminada, mesmo que apareça como uma situação limite que nos impide fazer mudanças, porque por isso, afirmado de que somos sujeitos conscientes do inacabamento e que temos a vocação ontológica de ser Freire, de ser mais, queremos ser sujeitos da história. E por isso é que temos esperança. Não porque vamos a esperar que algo aconteça, vamos esperançar, vamos construir com aquilo que fazemos cada dia, vamos construir aquilo que vamos ter no futuro. O futuro não existe sem a mudança que vamos fazer desde o presente. Por isso, mesmo em circunstâncias muito difíceis, muito ruins, a perspectiva, a visão de uma educação libertadora, de nossas capacidades como educadores, que queremos construir aprendizagens e que temos a vocação de ser sujeitos da história, é o que nos dá a possibilidade de esperançar, como dizia Paulo Freire, que temos que criar um novo verbo, esperançar. Não esperar a ver o que acontece, esperançar para que aconteça aquilo que queremos que vai acontecer. Então, companheiras e companheiros, que tenham um grande sucesso nesse encontro, nessas reflexões, e agradeço mais uma vez ao companheiro Albert pelo ter me convidado a esse encontro com vocês. Grande abraço, grande sucesso. Vamos, que viva Paulo Freire.